Um filme que te oferta a possibilidade de lidar com o luto e ressignificar a vida até quando o trauma é coletivo. Bora olhar? Eu amei esse filme porque ele pode ajudar muito, tanto em traumas familiares, como situações de guerra, como o filme diz, mas também em tragédias climáticas, como a gente acabou de ver no Rio Grande do Sul. Eu sou Luciana Nogueira, psicanalista, e vou te ajudar a entender como esse filme pode se tornar uma ótima ferramenta para mexer nas emoções e dar um carinho a mais para poder olhar o lugar certo quando se trata de trauma. Tudo se passa, então, numa cidade pequena, num pós-guerra, e cada um foi lidando com o seu luto solitariamente da forma como pôde. A questão é que, conforme as coisas vão acontecendo, tudo aquilo que foi vivido como algo tão real e tão perigoso vai fazendo com que as pessoas vão perdendo seu brilho, sabe? Peter, outras crianças têm família. Mas como órfão, você tem um privilégio raro. Você pode se dedicar à vida de soldado. É muito injusto supor o tempo todo que basta sobreviver, se contentar com um pouquinho. Todo mundo tem direito à dignidade, e isso inclui, inclusive, saber da sua história, saber o que veio antes, mesmo quando as memórias são dolorosas. Antes, os órfãos tinham suas histórias anteriores apagadas, e ao longo do tempo foi visto que isso não dá muito certo. É digno saber da tua própria história. O Peter tem então a chance de encarar o seu desejo de remontar a sua história e leva isso muito a sério, sendo exatamente nesse ponto pessoal e particular que todo o enredo coletivo pode se movimentar. É muito importante. Pense na pergunta certa, Peter. Como eu encontro ela? Isso! Bom, muito bom. Traumas coletivos, sejam eles comunitários ou familiares, são muito difíceis de lidar quando não encontram nenhum lugar para poder falar deles, para poder tirar o peso de si. Então a gente vai ver aí a escolha da elefanta como aquela que revela uma coisa enorme que precisa ser dita, nomeada, que está lá no meio da sala. Sabe aquela expressão, o elefante no meio da sala? Porque quando a gente evita falar daquilo que todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de cuidar, aquilo se transforma em algo enorme e impossível de carregar. É preciso que alguém escute. É muito importante que alguém ajude a fazer fluir, para poder entrar esperança no lugar, construir uma nova história a partir dali, sem ter que simplesmente fingir que não viu, sabe? Sabia que ia aparecer. Sabia? Não, mas eu tinha uma esperança inexplicável. Às vezes, isso basta. Tem uma outra coisa aqui que a gente pode comparar com a vida real, e inclusive sobre a elefanta, dos assuntos que não podem ser ditos, que a gente é constantemente ensinado a não dizer nada sobre política, porque pode gerar algum tipo de conflito. Só que daí, nessa história, a gente tem a dificuldade de não falar de política, porque o rei, na verdade, é um grande búfalo, extremamente parecido com vários políticos que a gente conhece, sabe? Do tipo que são indiferentes às suas responsabilidades, não são próximos do seu próprio povo, gozam dos seus privilégios sem se preocupar, só se aproveitam de estar no auge, sem refletir um segundo. Eles são, inclusive, capazes de negar o que está na cara das pessoas, que no caso desse filme é uma enorme tristeza. Ai, a vida é maravilhosa, né não? Ah, eu tô sabendo. Que pena que eu perdi. Esse rei, ele é tão inconsequente que ele impõe impossíveis para o Peter. E isso ele faz só para alimentar sua sede de novidades. Agora, por sorte, teimosia ou força do desejo, o Peter topa, né? Essa é a chance que ele tem de encontrar a própria irmã. Com o apoio do Léo Mattieni, ele vai aprendendo a valorizar a coisa que se perdeu naquela cidade, o e se. Porque são essas novas possibilidades que vão poder resgatar a esperança, tão diferentes de que as coisas são, como ele foi ensinado, né? Afinal, se a gente não questiona o mundo, será que a gente vai conseguir lidar com a vida que carrega? Louquice, como o garoto vai ganhar? Mas e se ganhar? E se? E ó, não se trata de ter uma esperança tonta, tá bom? O fato de que ele possa ser criativo e esperançoso não quer dizer que seja tudo incalculável, porque se é incalculável, vira inconsequente e também inviável. O impossível é tudo aquilo que não se pensa para fazer. Então,
Coragem sim, inconsequência não, tá, criançada? É um bom exemplo mostrar esse filme, inclusive para ensinar isso, de que a gente não sai fazendo as coisas, a gente planeja antes. No desenrolar do desafio que ele vai sendo colocado, um a um, a gente também vai podendo ver o desmembrar da situação comum a todos. E são justamente as memórias afetivas de cada um que vai cruzando a história pessoal do Peter que vai garantindo a possibilidade dele vencer esse impossível. Resgatando as suas próprias memórias afetivas, é possível voltar, se acolher e entender o próprio desejo. Coisa que a gente não quer fazer quando a gente só fica carregado no trauma. A gente não quer pensar para evitar a dor de novo. Por isso, recuperar o Rio Grande do Sul não se trata apenas de estrutura física, doação ou dinheiro. Também vai ser preciso dedicar um tempo à memória, à contação de histórias, a refazer todo um sentimento de pertença daquele povo. Meu livro. É com esse sentimento de pertença que as coisas podem ir se tornando possíveis, mesmo quando aquele amparo que a gente precisava não vem necessariamente da nossa família. No caso do Peter, ele encontra esse conforto nos vizinhos e ó, dá super certo. Também é preciso entender que cada um tem a sua forma de lidar com o luto, tá? Então cuidado para não sair julgando a forma como os personagens conseguiram reagir aos traumas que viveram e reorganizar a vida após disso. Cada um faz o que consegue. O mágico, quando põe a elefanta no jogo, funciona exatamente para mostrar esse lugar de que é diferente aquilo que se planeja, que se sonha, que se deseja, do que aquilo que acontece. Será que a gente sabe lidar com essa discrepância entre o ideal e o real? Não vou ficar dando muito spoiler por aqui, mas antes de você ir lá ver o filme, eu vou te deixar uma pulguinha para você pensar. Presta muita atenção no céu, né? É ele que vai contar quando as feridas coletivas passam a ser curadas de verdade. Ter essa sacada, sim, foi de uma delicadeza para quem fez o filme que eu achei importante dividir com você aqui. Bora recapitular então o que esse filme pode ensinar pra gente? A primeira é que depois de traumas profundos, cada um vai inventar a sua forma de lidar com o luto. A gente precisa entender que é uma forma de proteção, que não deve ser julgada, sim acolhida. Por isso, se recusar a ter conversas difíceis, contam que a gente vai criando elefantes no meio da sala. O que acontece quando a gente cria elefante no meio da sala? Ocupa muito espaço e aperta o peito. É melhor ter coragem de falar e conversar sobre coisas difíceis. Para vencer novos desafios, é preciso esperança, mas também é preciso apoio, sentimento de pertença e planejamento. Não dá para sair desembestado, desesperado, porque daí as coisas podem não dar certo. Enfim, esse filme é muito lindo, merece mais do que simplesmente o seu tempo de ir lá ver. Ele precisa te tocar, ele merece ter um olhar cuidadoso. Eu tô cuidando aqui de fazer uma boa curadoria, tá? Espero que você se inscreva no canal, curta todos esses comentários, deixe nos seus comentários o que você ainda quer ver por aqui e o que você achou depois de ir lá ver os filmes, tá? A gente quer fazer esse ping-pong por aqui. Espalhe essa notícia, são muitas pessoas que precisam e que podem agora ter essa ferramenta de, enquanto descansa o corpinho no sofá, faz cafuné na cria, ainda trabalha os sentimentos. Bora lá fazer pipoca?